Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante e fazendo muitas artes, tá? Assim como eu aqui, gente. Hoje, enfim, eu venho com vocês, vou passar a videoaula para vocês do tapete econômico. Vai ser esse nome do tapete, porque quem sugeriu o nome foi a Helenice da Silva Oliveira, uma inscrita do canal que estava inclusive participando lá das lives que eu estava fazendo. Aí eu estava fazendo uma série de lives aí para vocês, né? Só que aí caiu a minha internet, então aí eu resolvi já gravar o vídeo do tapete enquanto eu não estava conseguindo fazer live. Tá bom? Então, esse tapete econômico, né? Obrigada, Helenice, pela sugestão do nome. Então, esse tapete econômico, o que que acontece? Com um rolo daqueles grandes, no quilo meu, 1,8 kg que eu compro, eu faço 6 tapetes desse. 6 tapetinhos desse. Só que aqui vocês estão vendo 5, por quê? Porque eu fiz 3 da forma que eu faço os 6, né, no caso, que eles são um pouquinho menores. Eles medem 44 por 74, que é um tamanho adequado, gente, para colocar no banheiro, do lado da cama, na saída do banheiro, na entrada da porta da sala, entendeu? E como eu tinha encomenda, eu ia fazer até os 6 do mesmo tamanho. Só que como eu tinha encomenda de um pouquinho maior deles, então eu fiz 2 maiores. Esses 2 maiores ficaram de 48 por 78. Deixa eu confirmar aqui com vocês, para vocês verem que é isso mesmo, tá? Porque eu coloco as coisas e tem gente que duvida. Então vamos mostrar aqui direitinho. Segura aí pra mim. Estica, ó, 48 de largura, coloca lá no final. Por isso, na ponta. Por 78, quase 79 aqui de comprimento, tá? Esse aqui também ficou a mesma coisa. 48 vem nesse. Aí na ponta, vou mostrar pro pessoal. Ó, 48, tá lá no começo. 48 por... Vai. 78. Ó, tá lá no começo e tá aqui no final. E os que eu faço que rende 6 tapetes, ele fica... Coloca lá na ponta. Ó, ele fica com 74. Ó, 74. Tá lá no começo por... Coloca do ladinho. Por 44. Ó. Puxa um pouquinho mais pra lá que não tá na ponta. Fica exatamente com 44. Então, o tapete econômico, o original, a gente vai fazer ele de 44 por 74, que é uma medida ótima para pôr no banheiro, fazer jogo de banheiro. É um tamanho ótimo, tá? Então, a diferença que foi nesse daqui é que aqui no meio, onde vocês vão ver que eu coloco 20 pontos, nesse aqui tem 22. E nesse daqui eu fiz a ponta com 5 pontos, ficou um pouquinho mais aberto, que eu tava treinando o modelo, diferenciando um pouco. E esse daqui eu mudei um pouquinho também, porque lá no econômico, aqui é essa carreira fechada e essa vem pra cá. É um pouquinho diferente, né, gente? Enfim, e sobrou esse tanto de barbante, tá? Que esse daqui dá pra fazer mais um tapete. O meio você faz cru, essa parte aqui, eu vou mostrar o econômico. Essa parte você faz de uma cor e contando daqui pra cá, essa cor marrom vai dar pra fazer. Tá? Até no vídeo agora eu vou ver qual cor que eu tenho e eu vou passar pra vocês e a beirada eu vou fazer com o marrom pra vocês verem que dá. Então, gente, é o tapete econômico, tem um vídeo aí como ganhar dinheiro em casa, que eu sugiro o valor desse tapete e tudo. Eu faço 3 tapetes desse por dia. Na live eu mostrei pras meninas, mostrei a minha rotina, de manhã, à tarde e à noite. Ó, eu faço 3 desses por dia, dessa medida de 44 por 74, tá? Que rende 6 tapetes com um rolo de barbante desse de 1,8 kg. Tá? Como aqueles dois ficaram um pouquinho maior, então eles gastaram mais linha. Quer dizer, do que sobrou ali, eu quase fazia um. E nesse daqui, como deu 5, sobrava um pouco daquele, com mais esse resto que sobrou, dava mais um. Então, são 6 tapetes, tá? Então, vamos lá pra videoaula, espero que vocês gostem, já curte aí o canal, dá um joinha que a gente tá crescendo pra caramba, gente. Já passa de 15 mil inscritos, tá bom? Então vamos lá, vou passar pra vocês até que enfim. Vamos lá pra aula. Gente, vamos lá então fazer nosso tapete econômico, tá? Mais uma vez, obrigada Helenice aí pela sugestão do nome. Então esse, o que eu mostrei agora pra vocês é de uma cor só, né? Tá até aqui um marrom pra vocês ficarem olhando.
E esse eu vou fazer rosa. E eu vou fazer assim, ó, essa parte aqui do meio eu vou fazer ela toda rosa. Aí quando chegar daqui, que vai ter que fazer esses espaços, daqui pra cá eu vou fazer com o marrom que sobrou dos outros, que esse tanto aqui que tem dá pra fazer. Meu instinto de crocheteira, né, veio que dá pra fazer. Então vamos iniciar, gente. Lembrando o tapete, já falei no começo, né, que fica de 44 por 74, uma ótima medida o tapete, tem gente que põe até na mesa mesmo. Eu vou usar a minha agulha aqui de estimação número 4 e o barbante número 6. Se uma dica, se você tiver o ponto muito largo, você pode usar uma agulha menor, tá? Uma agulha 3,5. Só que como meu ponto é bem apertadinho, então eu posso fazer tranquilamente com a 4. Mas se você tem um ponto muito largo, para ter o rendimento que eu falei do cone de barbante, você precisa fazer com a 3,5. Tá? Se você tiver bem apertadinho como o meu, aí você pode fazer com a 4 mesmo, que dá certo. Tá? Nós vamos iniciar então um cordãozinho de correntinha, eu sempre deixo um pedacinho sobrando, depois é mais fácil para arrematar. Aí dou a laçada inicial, faço assim, vou fazer 45 correntinhas. Não faz muito apertadinha essa correntinha, porque senão depois fica ruim de você introduzir para fazer a primeira carreira. Então, 2, 3, 4, 5, vou fazer até completar 45 correntinhas. Fiz então meu cordãozinho com 45 correntinhas. Agora eu laço, venho aqui, conto 5 correntinhas da agulha pra cá. 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta correntinha eu introduzo e faço um ponto alto. Do ladinho dele, na próxima correntinha eu faço mais um ponto alto. Um ponto alto. E no próximo, faço mais um ponto alto. Então, fizemos o cordão com 45 correntinhas, voltei na quinta corrente, fiz 3 pontos altos um do lado do outro. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e na terceira eu introduzo e faço um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas de base, 1, 2. Na terceira, eu vou começar a fazer um ponto do lado do outro até completar 20 pontos, gente. 1, 2, 3, sem pular nada e sem fazer correntinha. Somente vai fazendo um ponto do lado do outro até completar 20 pontos altos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Completei os meus 20 pontos altos, tá? Começamos com 45 correntinhas, voltei na quinta, fiz 3 pontos altos um do ladinho do outro, 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base. Fiz 3 pontos nas próximas 3 correntinhas. Aqui eu fiz 2 correntinhas, pulei 2 correntinhas de base e fiz 20 pontos altos, um do ladinho no outro nas correntinhas de base. Aqui eu faço 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base e na terceira eu venho e faço um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Então, aqui ficou um conjuntinho aqui de 3 pontos altos, um do lado do outro. Faço 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas de base, ó, essa e essa. E na terceira eu venho e faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer até o finalzinho da correntinha aqui, que vai dar um total, contando com esse, de 4 pontos altos. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Tá? Então, aqui no começo eu fiquei com 4 pontos altos. Aqui eu pulei 2 correntinhas, 3 pontos altos, os 20 do meio.
duas correntinhas, 3 pontos altos, duas correntinhas e os 4 pontos altos. Aí um lado ficou igual ao outro. Se você quiser fazer um tapete maior que esse, você vai precisar fazer mais correntinhas e sempre onde você vai aumentar, você não aumenta nem nessa parte aqui. Aqui já vai aumentando naturalmente o desenho. Só que aí você faz uma quantidade que seja par, de número par, você coloca mais números aqui. Por exemplo, aqui tem 20, você faz com 24, faz com 22, 24, 26. Aquele que eu mostrei pra vocês que ficou 48 por 78, eu coloquei 22 pontos aqui. E no total de correntinha eu aumentei 2 correntinhas, tá? Porque são os 2 pontos que vêm pra cá. E aí deu certo. Então, para você aumentar ou diminuir, você sempre mexe nessa quantidade do meio. Aí você calcula quantas correntinhas que vão precisar. Os cantinhos sempre ficam do mesmo jeito. 4 pontos no começo, esses 3 pontos aqui, dividido por essas duas correntinhas aqui, 2 aqui. No final também, ó. Sempre depois dessa quantidade de pontos, que se você quiser aumentar ou diminuir, aí sempre vai ficar desse jeito, as 2 correntinhas, um conjuntinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos, tá? Então, você sempre vai mexer aqui, calcula o tanto de correntinhas que é necessário para fazer mais pontos aqui. Então, daqui, na última, nós fizemos mais um ponto alto, eu subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora, eu venho aqui dentro, ó, desse ponto, desse último ponto, eu venho aqui e vou fazer mais 6 pontos altos aqui dentro, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, contando com essas 3 correntinhas que eu fiz e os 6 pontos aqui dentro, totalizam um total de 7 pontos aqui para fazer a curva. Aí, agora eu venho aqui sobre esse primeiro ponto alto, tá? Sempre se ficar mais para cá, e você dá uma chegadinha para cá. Vem sobre esse primeiro ponto alto e faz um ponto alto. No próximo, faz um ponto alto sobre ele. E no próximo ponto, também um ponto alto. Nesse espacinho vai começar o desenho, né, que a gente vai fazer. Então, aqui nesse espacinho de 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 correntinhas. Desculpe, 2 pontos altos. Um ponto alto, mais um ponto alto. Aqui eu faço 2 correntinhas. Venho no próximo espaço e faço 3 pontos altos no mesmo espaço. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Aí aqui no meio, onde fizemos os 20 pontos, a gente vai pular o primeiro e o segundo. No terceiro ponto, vamos fazer um ponto alto. Faço um ponto alto. Aí aqui nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar quando estiver faltando 2 pontos aqui no final. Ó, estiver faltando esse e esse, a gente para. Então, vamos fazendo pontos altos. Até faltar 2 pontos aqui do final. Vou fazer o meu e já volto. Então, cheguei, vim fazendo pontos altos, pulei os 2 primeiros, fiz os pontos altos até chegar faltando 2 para chegar no fim desse grupo aqui de 20. Faço 2 correntinhas, 1, 2. Venho aqui nesse intervalinho e faço um grupinho com 3 pontos altos. Gente, eu não vou ficar contando esses pontos altos, porque de repente você vai fazer maior ou menor o tapete, do jeito que eu falei, tá? Eu não falei aqui. Então, eu não vou ficar falando quantos pontos que tem aqui, porque de repente você pode fazer maior ou menor. Então, o importante é sempre você fazer esse grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e sempre nesse meio pular os 2 primeiros e fazendo o terceiro. E quando chegar aqui no final, tem que sobrar 2 pontos também. E aí são as 2 correntinhas, o grupinho de 3 pontos altos. Aqui fazemos 2 correntinhas. Venho aqui nesse espacinho e faço 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos.
Aí, aqui, sob esses 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Aqui vai ser onde vamos fazer a curva. Ó, então, no primeiro eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Aí, agora aqui, nesse ponto alto, que a gente vai fazer dentro dele, como se ele fosse uma argolinha, vamos fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escapou, gente. 6 e 7. Agora aqui a gente faz a mesma coisa. Para cada ponto de base, né, esses 3 aqui, fazemos um ponto alto, ó. Sempre puxa essa partezinha pra cá que você tem que fazer em cima desse primeiro aqui, ó. Sobre ele eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto. E no próximo ponto alto. E agora no intervalinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntinhas. Pulo esses 3 pontos, venho para esse espaço e faço um grupinho aqui de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro, o segundo ponto alto e sobre o terceiro eu começo a fazer os pontos altos. Agora aqui vamos fazer até chegar lá no final e deixar sobrando os 2 últimos. Vamos fazer ponto alto até aqui, tá? Ó, vou fazer os meus e já volto com vocês. Depois que fizemos esse conjuntinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, pula o primeiro e o segundo e vamos fazendo pontos altos a partir do terceiro. Aí eu fiz o primeiro, o segundo, e agora vamos novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no finalzinho aqui desses pontos altos, faltando 2 para terminar. Então, vai faltar esse e esse. Quando chegar aqui, a gente para de fazer pontos altos. Seguir fazendo os pontos altos, desde aqui do terceiro até aqui. Aí, ficou faltando 2. Nesses 2 a gente não faz. Aí, faz 2 correntinhas. 1, 2, laça. Vem aqui nesse intervalinho de 2 correntes e faz um conjuntinho aqui de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Espero que esteja dando para vocês verem bem, porque tá batendo a luz aqui, mas eu acho que dá. Aí, fizemos o grupinho aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas. Vem no próximo intervalo de 2 correntes e faz 2 pontos altos. 1, 2. Foca. 2. Aí, aqui, em cima desses 3, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Sem fazer corrente, só laça. Vem aqui e faz um ponto alto para cada ponto de base. E a gente chega no final da carreira. Que essa é a segunda carreira, no caso. Né, gente? Conta, essa foi a primeira, aqui é a segunda. Que veio a segunda para esse lado e a segunda para esse lado. Então, vem aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, que a gente fez para subir. Introduz e faz um ponto baixíssimo. Subimos 3 correntinhas, 1, 2, 3. No mesmo pontinho de base, aqui onde introduzimos para fazer as 3 correntinhas, fechou com ponto baixíssimo, faz mais um ponto alto. No mesmo lugar.
Laça, sem fazer correntinha, vem aqui no próximo, que no caso é esse daqui. Pega bem aqui em cima dele. Faz 2 pontos altos. 1, 2. No próximo, esse ponto, fazemos mais 2 pontos altos também. No quarto ponto, vamos fazer apenas um ponto sobre o ponto de base. Esse fica sozinho. Faz só um. No próximo, fazemos 2 pontos altos. 1, 2. No próximo, 2 pontos altos. E no próximo, 2 pontos altos. Então, na curva da carreira anterior, a gente tinha 7 pontos altos, né? Fizemos aqui para subir 6 pontos aqui dentro. Então, ao total, na curva eram 7. Então, nos 3 primeiros, faz 2 pontos no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro. O quarto fica um ponto só. E no quinto, no sexto e no sétimo, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Assim a gente faz a curvinha. Aí, agora, nesses pontos aqui da lateral, vai ser apenas um ponto para cada ponto de base. Mais um no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto. E no intervalinho, fazemos 2 pontos altos. No intervalinho de 2 correntes. 1 e 2. Daqui a gente faz 2 correntes. 1, 2 correntes. Vem aqui pro intervalinho de 2 correntinhas. E faz o conjuntinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, 1, 2, laça, aí a gente pula o primeiro ponto alto de base, pula o segundo, vem no terceiro e começa a fazer ponto alto sobre os pontos de base. Aqui é o mesmo esquema da carreira anterior. A gente começou a partir do terceiro ponto, pulou o primeiro e o segundo, e vamos seguindo com pontos altos até ficar faltando 2 pontos de base. Quando ficar faltando esses 2, chegamos aqui, aí eu explico. Então, vem seguindo até faltarem 2 pontos altos de base. Aí, fazemos as 2 correntinhas, laça, vem no espacinho de 2 correntes e faz o grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faz 2 correntinhas, 1, 2. Aqui tá formando aquele desenho do meio do tapete. Vem num espacinho de 2 correntes e faz 2 pontos altos. Aí, laça sem fazer correntinha, vem no próximo e faz um ponto alto. Nós vamos fazer ponto alto até chegar aqui no cantinho. Você tem que contar os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem os 7 que fizemos aqui dentro. Então, antes dele, a gente para. 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre vai ficar número ímpar aqui, tá? Desse lado, antes de chegar no cantinho.
Laça, sem fazer correntinha, aqui já começa o primeiro dos 7 que fizemos na curva. Então, a gente vai fazer igual fez lá do outro lado. Igual a gente fez aqui. Vamos repetir aqui nessa curva também. No primeiro ponto dos 7 que fizemos aqui dentro, faz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Escapou. É, gente, que tá escapando. 2 pontos altos no segundo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No terceiro, 2 pontos altos para cada ponto de base. No quarto, apenas um ponto alto, que é o que fica no meio. E agora vamos fazer novamente três grupinhos de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nesse, nesse e nesse. Vamos fazer igual a gente fez aqui. 2 pontos altos, 2 pontos altos e 2 pontos altos. Então, esse cantinho também ficou assim. Nos 7 pontos altos que fizemos aqui dentro para a curva. No primeiro ponto, 2 pontos altos para o ponto de base. No segundo, 2 pontos altos para o ponto de base. No terceiro, 2 pontos altos para o ponto de base. No quarto, apenas um ponto. No quinto, 2 pontos altos para o ponto de base. No sexto, 2 pontos altos para o ponto de base. E no sétimo, 2 pontos altos para o ponto de base. Agora, a gente vem seguindo aqui na lateral, que vai ser 2 pontos, um ponto alto, desculpe, para cada ponto de base. E no primeiro espacinho de 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos. Como a gente fez aqui, ó. Antes de começar o que é 2 pontos altos juntos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos sozinhos. Então, desse lado também vai ser 9 pontos altos. 1, 2, 3. Peraí que eu contei errado, gente. Ó, aqui foi o primeiro ponto, que foi 2 pontos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pontos. Então, aqui foi o último aumento. Fiz o primeiro, segundo, terceiro. Quarto. Quinto. E no espacinho de 2 correntes, 2 pontos altos, no mesmo espaço. 1 e 2. Agora, as 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Tá ficando assim. A gente vem nesse espacinho e faz um grupinho de 3 pontos altos. Dois, 3. As 2 correntinhas. Aí, vamos pular o primeiro ponto alto de base, o segundo, a partir do terceiro, a gente começa a fazer um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar aqui, faltando 2 pontos para o final desse grupo de pontos altos. Vou fazer o meu aqui e já volto. Chegamos até aqui, faltou 2 pontos dos pontos de base. Fazemos 2 correntinhas. 1, 2. Nesse espacinho, a gente faz um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Vem nesse espacinho de 2 correntes e fazemos 2 pontos altos. Aqui são 2 pontos altos e em cima de cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer os meus, já volto. Então, fiz até o último ponto de base. Ponto sobre ponto, ficaram 7 pontos altos. Venho na terceira correntinha. 1, 2, 3, que a gente fez para subir, começar a carreira. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Daqui subo 3 correntinhas, 1, 2, 3.
venho no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas, 1, 2, pulo um ponto de base e no próximo eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Gente, mesmo que o vídeo ficar longo, mas eu vou explicar da melhor forma possível para vocês, tá? Qualquer coisa põe aí nos comentários, qualquer dúvida, já vai dando um joinha e se inscrevendo no canal, tá bom? Se não é inscrito. Aqui eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, e no próximo eu faço 2 pontos altos pro ponto de base. Faço 2 pontos. 2 correntinhas, pula um ponto de base, e no próximo eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí eu venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro e faço o segundo. 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo faço 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Venho aqui no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. 2 correntinhas, pulo o ponto de base e no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz o primeiro no mesmo lugar, o segundo. Então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com 6 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui faço 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo eu venho e faço um ponto alto. E aqui a gente vai fazer igual tá fazendo nas outras carreiras. Um ponto para cada ponto de base e nesse primeiro espacinho faz 2 pontos altos. Então, vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada carreira aumenta 2 pontos, tá? Nessa partezinha aqui. Que por mais que você mude essa parte, aumente, igual eu falei, aqui no cantinho sempre vai ser a mesma coisa, tá? Então, faz um ponto para cada ponto de base nessa parte e no primeiro espacinho, 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um ponto para cada ponto de base e no intervalo de 2 correntinhas fiz 2 pontos altos. 2 correntinhas. Faço agora, laço, e nesse espacinho vamos fazer o grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, e aqui a gente vai repetir. Pular 1, 2 pontos de base, a partir do terceiro, vamos fazendo ponto sobre ponto. Até faltarem 2 desse grupo aqui. Então, eu trabalhei ponto alto sobre ponto de base até chegar aqui no antepenúltimo, né? Faltando 2 desse grupo. Aqui eu faço 2 correntinhas. Nesse espacinho de correntinha eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, 1, 2. Nesse espacinho de 2 correntinhas, vamos fazer 2 pontos altos. Então, agora, a gente faz ponto alto sobre ponto de base, até completar 9 pontos. Tem 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que é a mesma quantidade que a gente tem aqui. Cada carreira, a carreira anterior tinha 7 e nessa vão ficar 9. Então, aqui eu fiz no espacinho 2 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 correntinhas. E agora, nós vamos fazer novamente, igual fez desse lado. 6 grupinhos de 2 pontos, no mesmo ponto de base, separado por 2 correntes. Fiz as 2 correntinhas, pulo o ponto de base. No segundo, eu coloco 2 pontos altos para cada ponto de base. 2 correntinhas, pula um ponto de base, no próximo, 2 pontos altos. Fiz o primeiro, venho no mesmo lugar,
faço mais um ponto alto e 2 correntinhas. Tenho 2 grupinhos de ponto alto separado por 2 correntinhas. Vamos fazer mais 4 até completar 6 grupinhos desse. 2 correntes de separação, pulando um ponto de base. Fiz os 6 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, pulando um ponto de base. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, e no próximo eu começo a fazer os pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base nessa parte, e no primeiro intervalinho, 2 pontos altos. Vim fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e nas 2 correntinhas eu fiz 2 pontos altos. A gente ficou com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço 2 correntinhas. Venho no espacinho de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas. Aqui no desenho a mesma coisa. Tá fechando o desenho. Ele abriu, agora tá fechando. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro faço um ponto alto. Aí eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até deixar faltar 2. Aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar nesse ponto aqui, deixando 2 desse grupo sem fazer. Tá? Vamos fazer e já volto. Então, cheguei, deixei 2 pontos altos sem fazer da base, faço 2 correntinhas. E aqui, nesse espacinho de 2 correntes, vamos repetir esse grupinho aqui de 3 pontos altos. No mesmo ponto de base. No intervalinho de 2 correntes, né, gente? Desculpa. 2, 3. Faço 2 correntinhas. Pulo esse grupinho, venho no espaço de 2 correntes e faço 2 pontos altos. E aqui um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui, um ponto antes do primeiro grupinho que a gente fez, faço 2 correntinhas. Aqui pula esse mesmo, tá, gente? Esse espacinho aqui não tem problema. 2 correntinhas, venho no terceiro ponto das correntinhas que a gente fez pra subir, fecho com ponto baixíssimo. Aqui já subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. No próximo ponto eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que esse vai ser o aumento que a gente vai fazer, tá? Pra ele ir abrindo. Como é oval, mas nessa parte é mais arredondado, então ele vai abrindo. Então, eu faço um ponto pro primeiro ponto e no segundo ponto eu faço 2 pontos. Aqui eu faço 2 correntes e vou repetir em cada grupinho a mesma coisa. Um ponto pro primeiro ponto alto e no segundo eu faço 2. No mesmo ponto de base. Então, a gente tinha 2 aqui, então aqui passa a ter 3. Cada carreira vai aumentar de 1 em 1 ponto. 2 correntinhas e a gente segue fazendo a mesma coisa nesses outros grupinhos, tá? Um ponto de base, 2 pontos de base, 2 correntinhas, um ponto pro ponto de base e 2 pontos, até chegar no último grupinho. Cheguei no último grupinho e fiz um ponto para um ponto de base, no segundo fiz 2. Aqui eu faço 2 correntinhas, laço e venho a partir do primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E no primeiro intervalinho de 2 correntinhas, aqui dentro vamos fazer 2 pontos altos. Um para cada ponto e aqui 2 pontos altos. Então, vim fazendo um ponto para cada ponto de base, e aqui no espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço, pulo esse grupinho, aqui vou fazer esse conjuntinho de 3 pontos altos.
Um, dois e 3. Faço 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto de base, o segundo a partir do terceiro. Agora já tá diminuindo, são menos pontos. A partir do terceiro eu faço um ponto alto. No próximo um ponto alto de base. No próximo um ponto alto. E no próximo um ponto alto. Agora ficaram um grupinho de 4. Se você for fazer maior ou menor, aí vai ficar diferente. 2 correntes. Venho no primeiro espacinho e faço o grupinho de 3 pontos altos. Tá? Faço os 3 pontos altos aqui nas 2 correntinhas e já volto. Aqui um grupo de 3 pontos altos, 2 correntinhas. E aqui no próximo espaço de 2 correntinhas, fazemos 2 pontos altos. 1 e 2. E aqui vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Tá esse aqui. Fiz ponto alto sobre ponto alto de base, aí ficaram 2, né, nesse espacinho de 2 correntes. Aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui a gente faz 2 correntinhas. No primeiro grupinho, um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos. No mesmo ponto de base. 2 correntinhas. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos para cada ponto de base. E aqui 2 correntinhas. Então, a gente vai repetir isso em todos esses leques, tá? No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas de separação. Até chegar aqui no último grupinho de 2 pontos. Cheguei no último grupinho, onde fez um ponto alto. E no segundo, 2 pontos altos para cada ponto de base. 1, 2 correntes. Venho aqui agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos ficar com 11, tá? Daqui até aqui, que vamos fazer 2 pontos altos, a gente vai ficar com 11 pontos. Fiz os meus pontos, agora 2 correntinhas, laça, no próximo espaço de 2 correntinhas, vamos fazer o grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aqui 2 correntinhas. Vamos pular os 2 primeiros pontos e deixar os 2 últimos sobrando. Vamos fazer esses pontos aqui. Faz 1, 2, começa no terceiro e deixa 2 sobrando. Vem até esse. Então, começamos a trabalhar no terceiro ponto, pulou o primeiro, o segundo, começou no terceiro e deixou 2 pontos sobrando. Aqui 2 correntinhas. Vem no espacinho de 2 correntinhas e faz um grupinho com 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas. Nesse espacinho de 2 correntes, a gente faz 2 pontos altos e um ponto. Daqui até aqui, a gente faz um ponto alto para cada ponto de base. Trabalhei, então, no espaço 2 pontos altos e para cada ponto de base, eu venho fazendo um ponto alto. Faço 2 correntinhas e fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Já subimos 3 correntinhas. Então, no primeiro a gente tinha 2, no segundo 3, agora a gente vai passar a ter 4 pontos altos. Subo as 3 correntinhas, no próximo ponto faço um ponto alto
e no último ponto faço 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, sempre a gente vai repetir um ponto para cada ponto de base e no último, os 2 pontos, que é o aumento. Faço 2 correntinhas e vou repetir em todos os grupinhos a mesma coisa. Eu vou fazer um ponto alto, as 2 correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos, 2 pontos altos juntos. Um ponto, 2 pontos. Assim a gente vai fazer por todos esses grupinhos, tá? Separado por 2 correntinhas. Fiz o aumento no último grupinho dos 6 que a gente tem aqui na curva. Aí vou fazer 2 correntinhas. E aqui vou fazer a mesma coisa, um ponto para cada ponto de base, nesses pontos aqui. E nesse intervalinho de 2 correntes, 2 pontos altos. Daqui até aqui, fazemos ponto alto e no espacinho 2 pontos altos. Fiz os pontos altos em cima desse grupo e aqui no espacinho 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Tô fazendo assim, gente, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Aí venho nesse espacinho e faço um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. Agora, como já diminuiu bastante aqui no meio do desenho, então a gente já vai pular desse espacinho para esse. Ai, desculpa. Já vai pular desse espacinho para esse, fazer um grupinho também de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aqui 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. No espacinho eu vou fazer 2 pontos altos e nessa parte um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui. Fiz 2 pontos altos no espacinho de 2 correntes, vim trabalhando ponto sobre ponto em cima desses pontos altos de base. Aqui eu faço 2 correntinhas, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto, igual a gente fez do outro lado. No segundo ponto, um ponto alto. E no último, no caso, terceiro ponto, 2 pontos altos para cada ponto de base. Aí a gente separa com 2 correntinhas. 1, 2, e vamos fazer a mesma coisa nos outros grupinhos, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui, vamos fazer nesse. Separado por 2 correntinhas. Oi, gente! Então, gente, me desculpa porque o vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Quase 2 horas. Então, eu vou ter que dividir em 2 partes, que agora meu esposo tá me ajudando, viu que o vídeo tá até chiquezinho? A produção tá me ajudando, tá bom? Então, desculpe aí, segue a segunda parte, tá bom? E vai ficar o link aí nos comentários. Desculpa, mas vale a pena, porque no final do vídeo tem várias dicas pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!